salve pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Portugal na Lata. Se você não me conhece, chegou agora no canal, por acaso viu pelo título, tá aí, sobre a restauração, que é restaurantes em Portugal, bares, café, lanchonete e tudo que trata dessa parte da alimentação de comidas. É a área da restauração em Portugal. Se você não me conhece, como eu disse, Hugo Guerreiro, eu vivo aqui em Vila Nova de Gaia com a minha família já há 3 anos e 6 meses. Hoje somos legalizados, temos o nosso título, cartão título de residência, e nós vivemos aqui tranquilamente, tocamos a nossa vida adiante, contamos a nossa experiência nos vídeos, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho dos detalhes da restauração. Desde que cheguei em Portugal, eu trabalhei na restauração, tá? O primeiro trabalho que eu cheguei foi num restaurante no Cais de Gaia, aqui em Gaia, e Dom Rodízio, o nome do restaurante. Ele já não existe mais. Na altura da pandemia, esse restaurante fechou e hoje ele tem um outro nome. Foi um bom restaurante, boa experiência. Eu entrei trabalhando lá ganhando 600 euros, menos que o salário mínimo, que o salário mínimo na altura era 635, eu ganhava 600 euros. Mas eu tinha boa gorjeta, que a gorjeta chegava a 400 euros. Esse foi o meu primeiro trabalho aqui na restauração, tá bom? Em Portugal. Aqui no Porto, né? Na cidade do Porto. E o que eu queria dizer para vocês? Depois desse restaurante vieram os outros, e outros, e outros. Eu trabalhei em muitos restaurantes aqui, em vários, né? E sempre foi por busca de um salário melhor, uma condição melhor de trabalho, uma experiência diferente, ou então porque era perto da minha casa e ia me dar uma condição, tá? Só que hoje, legalizado, depois de 3 anos, eu me legalizei e eu tinha um propósito, eu tinha uma ideia, e quando eu me legalizasse, eu queria sair da área da restauração e trabalhar numa empresa, qualquer que seja o serviço, mas que eu tivesse final de semana livre, né? Só que eu tive um desafio recentemente de trabalhar num restaurante muito bom, que o salário também seria muito bom, né? O salário era muito bom, eu tirava em torno de 1.200 euros de salário e eu tinha mais 200 euros de gorjeta mensalmente, então daria em torno aí de 1.400 euros. Era um ótimo salário, tá? Para restauração, um ótimo salário. Eu tinha várias comodidades, regalias, era muito bom, muito bom. Mas no decorrer do passar do tempo, tive um problema com a pessoa lá dentro. E isso foi desanimando e resolvi sair. Resolvi sair da restauração porque eu já tinha planos de trabalhar, como eu falei, numa fábrica, numa construtora, trabalhar numa logística, porque eu queria ter o final de semana livre para mim poder curtir com a família, porque a qualidade de vida em Portugal você só tem depois de um tempo aqui. Aquela qualidade de vida que nós sonhamos, que sempre todo mundo fala, que é a que você tem no Brasil, dessa comodidade de você de repente ter onde ir, como fazer, você só tem depois que você se legaliza, muitas vezes, né? Comigo aconteceu assim, pode ser que você consiga antes. Mas se você conseguir um trabalho, porque, veja bem, você viver em Portugal, um país seguro, um país tranquilo, um país que te dá uma boa condição de vida, né? Não tem grandes salários, isso é importante dizer. Portugal não tem grandes salários, você que está vendo esse vídeo deve saber disso. Se você não sabe, é importante saber. Portugal não tem grandes salários, o salário mínimo é 705 euros, tá bom? Hugo, você se contenta com isso? Sim, eu me contento porque eu sabia, eu estudei e sabia que seria isso. Sabia que o salário mínimo era esse, sabia que as rendas em Portugal eram muito altas, o salário não acompanhava, mas eu fiz o meu planejamento em cima do salário mínimo. O que eu tirasse mais que um salário mínimo, para mim, seria lucro. Então eu fui galgando de trabalho em trabalho e fui fazendo 2 trabalhos quando necessário para poder ter uma rendinha a mais. Para viver nesse país que eu gosto muito de viver, e tem milhares de brasileiros e milhares de imigrantes vivendo aqui, porque gostam de viver aqui. Tá? Sempre lembrando que os portugueses também passam por isso, têm os mesmos salários que a gente. Não vai achando que isso é só imigrante, não vai achando que é só imigrante na restauração, não. Os portugueses também trabalham na restauração, pessoal. É importante vocês saberem disso, tá bom? Mas voltando ao assunto, eu saí da restauração devido eu tive uma confusão com um dos funcionários também lá. Na verdade, ele criou-se uma confusão comigo. E enfim, isso já passou, já foi. E eu já estava com vontade de migrar para uma outra área em Portugal. E foi o limite onde eu falei, olha, eu parei da restauração. Agora eu já tinha uma proposta para trabalhar numa outra empresa, de segunda a sexta-feira. E se eu fosse trabalhar ao sábado, eu poderia receber isso como extra. E foi o que aconteceu, eu mudei e saí da restauração. E não estou mais, agora eu estou numa outra empresa. Estou aqui, está quase no horário de eu entrar, eu resolvi gravar esse vídeo antes falando por que eu saí da restauração. E é isso, pessoal. Restauração, eu queria falar os pontos positivos da restauração, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso no começo do canal.
A restauração ela tem vários pontos positivos, e um deles é que você se alimenta muito bem quando você trabalha na restauração, e isso você economiza dinheiro quando chega. A maioria dos restaurantes, ela dão logo que você chega a contrato, tá? Queria falar sobre isso também. Se um dos restaurantes que você for trabalhar, passar 10 dias, 15 dias, o patrão não dê contrato para você, ou ficar enrolando, esquece, saia de lá. Saia de lá, porque a restauração é isso mesmo, 15, 20 dias, o seu contrato tem que estar chegando, tá bom? Então não fique, se ele ficar enrolando muito, se os funcionários que já estão lá também falar para você que não tem contrato, não fique, ele não vai dar contrato, ele vai enrolar, vai empurrar com a barriga e você sai e depois entra outro e isso vai seguindo. Infelizmente tem restaurantes aqui em Portugal que é dessa forma. Então cuidado com isso, se prometeu o contrato, tem que ter contrato. Empresa séria, empresa boa, como milhares que tem aqui, elas dão um contrato logo, tá bom? Se o trabalho é duro, se o trabalho é difícil, é outra coisa, mas tem que ter o contrato de trabalho. Ninguém pode trabalhar sem contrato. Então, se você sentir que o patrão está enrolando, saia, não perca tempo ali, procura logo outra coisa que você está iniciando ainda, dá tempo, tá bom? Senão aquilo vai virando uma bola de neve, você vai ficando 1 mês, 2, 3, 4, pronto, você já perdeu 4, 5 meses, né? Você sabe que em 6 meses de trabalho em Portugal já tem direito de 15 dias de férias, então já tem um direito. Se você perdeu 4 meses, você já vai ficar sem férias nessa altura aí, vai ter que arrumar outro trabalho. Então fuja de trabalho na restauração que não dê contrato. Hugo, restauração é difícil? É duro, é difícil. Quem já trabalhou com isso no Brasil é igual. Mas quem vai trabalhar a primeira vez em Portugal vai sentir que é muitas dificuldades, que é muito difícil trabalhar na restauração, porque é trabalho duro, nada é molezinha, não existe molezinha, tá bom, pessoal? Dentro da restauração não existe molezinha, mas é um trabalho honesto, é um trabalho certo, é um trabalho que você vai se alimentar, chuva e sol você tá coberto, tá bem ali, né? Tem as gorjetas que ajudam muito, a maioria dos restaurantes divide gorjeta com todos, tem alguns que a exceção aí, que a gorjeta é só mesmo para os atendentes de mesa, no caso dos garçons, tá bom? Mas a maioria dos restaurantes divide a gorjeta com todos. Isso é um dinheirinho a mais que entra. E eu sempre lembro da alimentação, que você chega ali muitas vezes não querendo gastar muito dinheiro. E se você trabalha na restauração, você come na restauração, vai ser muito legal, esse é os pontos positivos, tá? Os pontos negativos, claro, como no Brasil também, que você vai trabalhar feriado, vai trabalhar final de semana, não tem dia santo, não tem nada, você tem que trabalhar, né? Muitas vezes no final do ano, próximo de dia de festa, você trabalha também. Então, esses são os pontos negativos da restauração, mas nada que nos mata, nada que não dá para fazer. Todos trabalham, os portugueses trabalham, nós também, vários imigrantes trabalham na restauração. A questão é só isso, é legal porque te legaliza, te dá os documentos, você vai conseguir documentos através da restauração, isso é muito bom, isso é muito legal. Então, eu acho que é um dos lugares, eu agradeço desde o primeiro restaurante, até pela experiência. Eu hoje fico analisando lá atrás o primeiro trabalho na restauração, eu tive uma chefe muito bruta, muito dura, e ela era paquistanesa, e ela era muito dura mesmo, jogou duro comigo mesmo, mas eu fiquei ali, eu falei que eu ia fazer o melhor e fiz o melhor. Hoje ela se tornou uma amiga minha, eu tenho amizade com ela, a gente se encontra, toma café até hoje. Ela já não trabalha mais naquele lugar, eu também não, mas assim, a gente tem amizade até hoje. Mas o que eu falo, o que fica são as boas amizades que você faz, né? Você faça o seu melhor na restauração. Se você não sabe nada, está aprendendo, esteja disposto a aprender, tenha paciência, tenha muita paciência, porque é tudo muito novo. E se você já sabe trabalhar também, tenha paciência, porque nada é do nosso jeito. A experiência que a gente traz do Brasil no momento que você chega aqui, ela não vale muito, não vale quase nada. E depois, com o decorrer dos meses, de talvez um ano, você começa a colocar ali seus pitacos, começa a colocar a sua ideia no trabalho, tá bom? Você começa a falar, olha, será que dessa forma não seria legal? Porque, assim, quem já tá, aprendeu daquela forma. E a gente que vem de fora, às vezes, acha que até uma possibilidade de fazermos algo que vai ser melhor para casa. Mas eles já têm aquelas tradições que querem fazer daquela forma e não dá para mudar muita receita. Então, depois de um ano, foi onde eu consegui mudar algumas coisas nos trabalhos onde eu entrei. Por isso que eu sempre respeitei a forma que era, mesmo sabendo que estava errado muitas vezes, que não era legal daquela forma, mas eu fiz daquela forma. E depois, com o tempo, eu fui alterando alguma coisa, mostrando, e acabou dando certo. Então, em muitos trabalhos eu sempre agreguei algo legal para aquela casa que eu entrei, e foi experiências boas. A restauração foi experiências boas para mim. Não sei se um dia voltarei a trabalhar na restauração, que a gente nunca pode fechar as portas e dizer nunca, né? Mas hoje eu estou querendo ter essa experiência. Eu acho que em Portugal, diferentemente do Brasil, que lá temos uma carteira assinada e você tem que seguir na empresa para a vida toda, muitas vezes, né? Conheço pessoas que trabalham 30, 40 anos no mesmo lugar.
E aqui em Portugal não, aqui em Portugal você 6 meses de contrato, 1 ano de contrato, ou a empresa encerra com você, ou você pode também não renovar o contrato e partir para um outro lugar. Então a gente pode fazer isso, tem essa liberdade de migrar para vários trabalhos, e é muito bom, são experiências diferentes, você vai adquirindo uma capacidade legal de trabalho, uma experiência legal. E eu falo, você que chegou hoje em Portugal, que já está trabalhando na restauração, aproveite bastante, aprenda o máximo que você puder, porque com certeza esse trabalho talvez não seja tão legal para você, mas você pode migrar para um outro mais à frente para fazer a mesma função, já com a experiência desse primeiro, para ganhar mais, tá certo? Então é isso, cheguei, como eu disse, o meu primeiro foi 600 euros, há 3 anos atrás, o salário era maior que isso, eu ganhava menos, eu aceitei, porque eu queria o contrato de trabalho para poder fazer a manifestação, para dar entrada nos meus documentos aqui, foi ok, eu agradeço sempre, não me arrependo de nada. O segundo que eu fui para trabalhar com recibos verdes, não foi uma experiência boa, me dei o melhor, me dediquei pra caramba nesse restaurante também, mas não foi experiência boa, então sobre recibo verde eu aconselho sempre as pessoas tentar fugir do recibo verde nas restaurações, tá bom? Porque você não fica, na verdade você não tem apoio. Se você é recibos verdes, você não tem apoio. Então foge, quando alguém fala, faça recibos verdes, não. Tente um contrato de trabalho, não tente pôr recibos verdes, tá bem? Fuja disso. E depois disso fui convidado para trabalhar no restaurante o de casa, que foi muito legal também, uma experiência muito boa, conheci muitas pessoas lá, foi muito bacana trabalhar lá, agradeço sempre pelas pessoas que me deram a oportunidade, né? O Lúcio, o seu Antônio, a equipe que trabalhou lá, foi muito top, muito legal, agradeço, foi uma mega experiência, também me dediquei bastante, fiz a minha parte também ali, e depois fui para esse outro restaurante que foi questão financeira também, porque eu já estava querendo migrar da restauração, sair, eu já queria sair, mas como ainda tive essa oportunidade de um lugar para ganhar um pouco mais, ainda fui, que foi muito bom também, consegui dar uma organizada na parte financeira, ganhando aí um salário bom, chegando em torno total tudo, 1.400 euros por mês, e foi muito legal. E não é um salário que a gente vê todos os dias, então eu fiquei muito feliz de ter conhecido essa casa, peguei uma boa experiência também desse lado, conheci muitas pessoas, até inclusive pessoas que abriram as portas para eu estar trabalhando nessa empresa hoje. Então eu fico muito grato à restauração. Se um dia eu precisar retornar à restauração, eu retorno sim, mas o momento agora é já legalizado, por isso que eu falo, é um processo que você passa em Portugal, né? Todos vocês que estão iniciando, chegaram a Portugal há pouco tempo, estão começando, vai chegar um momento na vida de vocês em Portugal, seja lá qual cidade que você estiver morando, Lisboa, Algarve, Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Aveiro, né? Se estiver no Algarve, lá em Albufeira, em Portimão, em Lagos, Faro, aonde você estiver, Vila Real, Porto Alegre, onde você estiver em Portugal, vai chegar um momento na vida de vocês, que o começo é assim, e depois vocês vão estar se legalizando, vão estar tudo ok, ou até antes mesmo disso, se tiver um contato, alguém que leva você vai migrar, você vai sair da restauração e vai passar para um trabalho de final de semana. Eu sei que tem muitas pessoas que têm medo de migrar, depois que elas ficam 1 ano, 2 na restauração, a pessoa tem medo de migrar para um outro trabalho, seja lá qual for, até uma outra restauração para ganhar mais. Por que tem medo? Porque ela fica insegura. E assim, o português que vive aqui em Portugal, óbvio, né, são daqui, eles estão estabilizados a vida deles, eles ficam muitos anos nesse trabalho e muitas vezes eles mudam também. Muitos deles têm medo também de migrar, de começar. Você pergunta para eu tenho vários colegas, amigos meus portugueses, eu pergunto, por que você não muda? Você é daqui, tem documento, por que você não muda para uma outra área ou para um outro restaurante para ganhar um pouquinho mais perto da sua casa? Porque a pessoa fica insegura, ela já está há tanto tempo ali, 1 ano, 2, ela já tem medo, tá? Nós brasileiros, nós imigrantes, até o português, quando ele migra para outro país também, para a França, para a Suíça, não pode ter medo. Tem muitos portugueses fora do país, tem muitos portugueses fora de Portugal, trabalhando fora. Eles também não podem ter medo, eles estão indo para um outro país, eles vão ter que estar sempre mudando de trabalho para uma condição melhor. Claro, você tem seu tempinho ali, você trabalha, se dedica, mas vai chegar um momento, o português também lá fora, que ele vai migrar para um trabalho melhor. Ou seja, para ganhar mais, ou seja, para ter o final de semana livre, ou seja, porque é mais perto da casa dele, as condições de trabalho podem ser melhor, então não se pode ter medo. Você que imigra português também não se pode ter medo, tá bom? A partir do momento que nós saímos do nosso país, da nossa terra, da nossa casa, próximo da nossa família, nós não podemos ter medo de nada. Nós temos que buscar sempre melhorias, sempre algo que vai nos trazer uma satisfação melhor, tá? Como uma dessas coisas que eu falei, como um trabalho melhor, de condições, um salário melhor ou perto da sua casa. Então não fique com medo. Depois que você estiver aqui, cumpra seus contratos, quando puder cumprir, cumpra. E se achar um trabalho melhor, migre para um trabalho melhor.
migre para uma condição melhor, migre para um contrato melhor, tá? O fim de semana em Portugal é uma coisa muito boa. Você ter o fim de semana em casa é excelente. Isso é qualidade de vida. E é isso que eu estou sentindo agora. Já a primeira semana que eu tive o prazer de dar uma passeada e eu vi como é bom estar em casa. Aí você fala, Hugo, mas você saiu de um salário de 1.400 euros para ir para um salário praticamente a metade, né, disso daí, 800 euros, 900 euros, não sei quanto que eu vou conseguir faturar, porque eu faço final de semana, eu faço sábados e faço feriados também. Se eu conseguir chegar a fazer 900 mil euros, ok. Se ficar com 800 euros, ok também. Aí por que eu falo ok, pessoal? Porque assim, final de semana livre em casa, feriado em casa, você pode curtir isso. Hoje que já estou mais organizado a minha vida, né, depois desses anos todos, quando você chega, precisa imobiliar uma casa, comprar tudo, organizar as coisas das crianças, dos filhos, né? Tem dinheiro para mandar para o Brasil, tem coisas para pagar lá ainda. Muitas vezes você tem que dar uma força para alguém da sua família no Brasil. Então a gente rala muito. Depois que você quita muita coisa, que você organiza, aí você já tem um fôlego para falar, pô, eu posso reduzir a carga horária agora e ganhar menos. Isso é legal. Então eu falo, dinheiro não é tudo. Dinheiro é maravilhoso. Você paga, você compra, você faz e acontece. Mas o dinheiro na nossa vida não é tudo. A gente precisa ter também qualidade de vida, descansar. Senão amanhã depois você trabalha tanto, fica doente e depois o dinheiro que você ganhou você vai gastar com a saúde que você vai ter que pagar. É remédios, é coisa e tal, né? E a saúde vai embora. Então agora chegou o momento, era um prazo que eu tinha de 3 anos para poder chegar nesse objetivo. Tem pessoas que chegam antes, mas eu só cheguei agora, junto com a minha família, né? É isso que eu falo, a nossa experiência, essa é a nossa história. Eu já tô vendo pessoas que estão acompanhando o canal, amigos nossos, que antes mesmo disso já está conseguindo estar em casa no final de semana. Então, assim, eu sempre conto que é a nossa experiência. Então, não sei como vai ser a de vocês que já estão aqui. Mas é isso aí, tá bom? Então, é isso aí. Sobre a restauração, hoje nós encerramos o processo de trabalhar com restaurante. E agora eu vou trabalhar nisso, logística, tá bom? Desses galpões, trabalhando lá dentro. E futuramente, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho mais do meu trabalho, como que é, como que funciona. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por passar aqui no canal Portugal na Lata. Obrigado da oportunidade de poder estar em contato com vocês deixarem o like de vocês, se inscrevam no canal, por favor, não deixem de se inscrever, isso nos ajuda muito, tá bom? O algoritmo entende que vocês estão gostando, oferece nossos vídeos para outras pessoas também, tá certo? O canal foi feito para mostrar a nossa história, a nossa experiência de vida, até porque é nas claras, é na real, é na lata, como é o nome do canal. E vocês têm que estar cientes de tudo isso que acontece. Vocês que estão chegando, vocês que chegaram, já estão aqui há alguns meses, nos acompanham, tem muitas pessoas, muitos portugueses nos acompanham também. Eu fico muito feliz, o canal está bem dividido entre portugueses e brasileiros, tem muitos africanos, indianos também que acompanham a gente, tá? Pessoal que está vivendo fora do país, que é muito legal, tem portugueses fora, na Suíça, na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, tem um outro país, Luxemburgo também, tem muitos portugueses que nos acompanham, que vivem aqui, que são daqui de Vila Nova de Gaia, Porto, e falam sempre com a gente, então fico muito feliz, muito obrigado, uma satisfação tê-los no canal. E tem brasileiro pelo mundo todo também, querendo voltar ou viver aqui, brasileiros que já foram para o Brasil, viveram em Portugal, retornaram ao Brasil, e agora estão querendo retornar para Portugal e querem entender um pouquinho melhor outras regiões. Então aí, falamos de Vila Nova de Gaia, uma cidade incrível, gosto muito de viver, tá um pulinho do Porto, aqui ao ladinho do Porto, tá bom? Um lugar muito bacana, diferente do Porto, que o Porto é muito turístico, né? Hoje o seu vizinho é um, amanhã pode ser outro. Em Vila Nova de Gaia não, o seu vizinho tá lá, ele já mora lá 30, 40, a 50 anos, e é aquele pessoal que você sai de manhã, dá um bom dia, dá uma boa noite, está sempre ali, né? Bate um papo ali no portão, troca uma ideia, é muito legal ter essa relação. Só que, como eu sempre falo, você que imigra para qualquer lugar do mundo, você tem que estar aberto a novas possibilidades. Você tem que entregar isso também. Você quer receber coisas boas do país onde você vai viver, você tem que entregar isso também. Comportamento gera comportamento, tá bom? Comportamento gera um comportamento. Então, um grande abraço para vocês, meus amigos. Não esqueça de deixar o like aqui. O like é importantíssimo. Você vai ver a quantidade de like de vocês que estão assistindo hoje esse vídeo. É uma honra e eu fico muito satisfeito. Muito obrigado pelo comentário. Um grande abraço. Se tiver dúvidas, me procure no Instagram. Tá aqui o meu Instagram, tá bom? Vá ao Instagram, tire suas dúvidas, pergunte alguma coisa. Sempre que posso, vou lá no meu intervalo. Sempre que posso, antes de ir para o trabalho, respondo vocês no Instagram também. É uma forma mais fácil de eu poder mandar áudio, é muito mais rápido do que eu ficar escrevendo no YouTube, que tem muitas mensagens. Então o Instagram é uma forma legal de vocês acompanhar também o nosso dia a dia, a nossa trajetória, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, tá bom? Fica aí ligado, vai ter o vídeo das crianças, os vídeos sobre a escola. As crianças estão de férias nesse momento, mas vão voltar às escolas agora, às aulas, o mês que vem. Então quero falar bastante sobre isso,
Para você que já está aqui em Portugal, quer saber um pouquinho como colocar as crianças na escola, como se inscrever, como que funciona. Vai ser bem legal. A Shirley vai explicar bem sobre isso, que é ela que cuida da parte das crianças. Uma pessoa cuida disso, tá bom? Ela é encarregada da educação aqui. Então é ela que toma toda a conta da questão da escola das crianças. Nós vamos falar bastante sobre isso mais à frente agora. Tá certo, pessoal? Grande abraço, obrigado por acompanhar o Portugal na Lata. E eu quero deixar aqui também os nossos amigos do Esmeralda Turismo. Você que quer viajar para qualquer lugar do mundo, ou até mesmo no Brasil, quer fazer uma viagemzinha, procura o Esmeralda Turismo, foi a empresa que nos trouxe para Portugal, agência de viagem da nossa confiança, e nos trouxe para cá, tá bom? Sempre lembrando que viajar para a Europa nunca é barato, tá, pessoal? Nunca é barato. Quando você vê essa questão, passagem barata, isso não existe. Viajar para a Europa é um investimento caro, então você tem que ter muito cuidado, pesquise muito. Vá ao aeroporto, pesquise nas empresas de aviação lá no aeroporto, tá bom? Lá tem a TAP, tem também a Air Europa, tem várias que fazem. E depois, se você preferir comprar numa agência de viagem, por ser um contato mais direto, uma pessoa que vai cuidar do seu processo do começo até você chegar em Portugal, eu indico Esmeralda Turismo, foi a empresa que nos deu toda a atenção, tá bom? Então fica aí o meu abraço. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Portugal na Lata, sempre. Valeu!